Somente as crianças, os adultos fiquem aqui. Machucou o pé. Na semana passada nós começamos uma série de mensagens falando sobre família e sobre relacionamento, uma vida em família, e isso é importante nós entendermos que família é o centro, e o diabo, sabendo disso, ele faz de tudo para poder destruir famílias, casas, casamentos, filhos, porque aí ele destrói uma sociedade, ele destrói planejamento, ele destrói sonhos, destrói igreja, e assim a obra do inferno vai querendo prosperar. Semana passada nós começamos a falar na riqueza e na pobreza. Não foi isso, queridos? Na riqueza e na pobreza. E falamos um pouco sobre essa influência financeira que tem muitas vezes machucado e tem muitas vezes deturpado a visão de casamento. Nós falamos sobre o meu e o seu dinheiro, falamos sobre o dinheiro se tornando o Deus das nossas vidas e Ele sendo o Senhor sobre nós, e nós não conseguimos ser Senhor sobre aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes o dinheiro nos tem e nós não conseguimos tê-lo. E isso é algo terrível no casamento, porque você começa a desmoronar uma relação familiar, quando você começa a colocar preço, quando você começa a avaliar a sua casa por quanto ela custa. Então, quando o marido chega para sua esposa e fala: meu bem, esse mês eu gastei contigo R$300. Aí, irmão, primeiro que R$300 não é dinheiro, e segundo, você não fez mais que obrigação de investir na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida do seu casamento. E aí, quando nós começamos a avaliar a nossa casa, a nossa família, por aquilo que nós investimos nela, você está bem fadado a um declínio e está fadado a terminar. E isso é triste. Então nós colocamos na semana passada que cada coisa tem que estar no seu devido lugar e o dinheiro no lugar dele. Nada é mais importante do que o meu casamento, os meus filhos, o meu relacionamento, a minha casa, a minha família. E isso é extremamente importante. Hoje nós vamos falar, a série continua, Família no Banco dos Réus, e hoje nós vamos falar na alegria e na tristeza. Lembre-se que nós estamos falando sobre os votos matrimoniais. Claro que tem muito mais, são só 4 mensagens, mas nós vamos tratar 4 dos 7 votos matrimoniais. Nós vamos tratar dos 4, e hoje nós vamos falar na alegria e na tristeza. Eu não sei qual que é a sua ideia de alegria, né? Às vezes, para alguns, alegria é comprar uma roupa nova. Ah, que alegria, eu comprei uma roupa, meu Deus, que satisfação. Para outros, na semana que vem subir a Pedra da Marcela. Para o Rafael, que alegria, né? Está feliz da vida, alegria. Nós vamos, no próximo sábado, nós vamos sair daqui da porta da igreja 13h e vamos com 15 homens, 16 homens, nós vamos subir a Pedra da Marcela e lá vamos ter um tempo especial. E eu creio que vai ser de Deus em nossos corações. E as mulheres, preste atenção, mulheres, por favor. Todas as mulheres aqui na igreja, no encontro de mulheres. Só que você só pode confirmar até quando? Até ontem. Então não pode mais. Deus abençoe. Dá hoje ainda, pelo menos? Se pagar? É pago, é de graça? É pago, é uma oferta de R$30 no mínimo. Então você... É porque pede uma oferta, aí o povo... Oferta não tem valor, eu sempre falei isso. Aí você dá R$5, vem, come como 50 e reclama porque faltou. R$30. Vamos começar a colocar as coisas importantes do jeito que tem que ser importante. Você procure então a Flávia hoje ainda, porque aí esgota e não dá mais. Mulheres, hoje, sábado tem encontro de mulheres,
e eu gostaria que você viesse participar. E homens, aqueles que já deram o nome, louvado seja o nome do Senhor. Quem não quer ir, Deus abençoe também, louvado seja o nome do Senhor. Alegria no nosso coração. Qual que é a tua ideia de alegria? O que gera alegria no seu coração? O que é sinônimo de alegria para você? Quando você fala assim, se isso acontecer, isso brota em mim alegria. E é interessante que tá ruim demais o som. Principalmente o retorno. Também eu não vi cedo, não passei. Culpado não são vocês. Eu vou ficar alegre já, vai melhorar. Alegria é quando você lê o texto e você diz, bem-aventurado, feliz é o homem. E aí você começa a entender das bem-aventuranças e você começa a se relacionar com aquilo. Eu procurei no dicionário e a palavra diz o seguinte: alegria, viva satisfação interior, vivo contentamento, bem-estar, é estar além das circunstâncias, é algo interno. É estar além das circunstâncias e alegria é algo interno. Ou seja, se é algo interno, você pode até estar aparentemente mostrando um semblante de não estar disposto ou estar alegre, mas no seu interior você está bem. E se o texto é alegria e na tristeza, falta de ânimo, disposição, infelicidade, falta de alegria. Bem, eu estou entendendo que se para eu ser alegre, eu não preciso expressar disso, o meu coração. E o coração estando alegre, ele aformoseia o rosto, a palavra do Senhor diz isso. Mas eu posso estar passando por momentos de aparente ou situações de tristezas, e isso não atingir o núcleo da alegria do meu coração. Você entendeu isso? Amém, queridos? Entendeu nada? Entendeu, não entendeu? Amém, irmãos? Não se distraia. Entenda isso. A alegria é além dos seus problemas, das suas lutas. A alegria está acima do sim ou do não. A alegria é algo que acontece internamente, porque o exterior não pode danificar aquilo que de fato passa no meu interior. Quando falamos de casamento, a ideia ela é muito clara, que são duas pessoas que se unem com um só propósito, um só desafio: serem felizes. Então, quando você às vezes conversa com uma pessoa que não casou, ou que casou e não deu certo e pretende casar novamente, o primeiro sentimento que ela tem, seja jovem, seja mais maduro, o coração da pessoa é: eu quero casar para ser feliz. Eu queria saber quem foi que falou isso para você. Quem foi que te enganou? Quem foi que falou para você que agora eu vou casar e a tristeza não bate mais em meu coração e que eu não vou ter mais problemas? Não, eu sou casado, louvado seja o Senhor, há 29 anos, 28 anos, 29 anos. Fala alguma coisa, sacode. 29, bem? 28 anos, eu falei. Há 28 anos, mas nós já passamos por momentos de profundas tristezas, momentos de profunda amargura nos nossos corações. Então, o casamento não é sinônimo de alegria. A alegria está em saber em que eu posso voltar para casa nesses momentos e ter a minha família e ter a minha casa. E saber que ali eu posso descansar. Saber que ali eu posso repousar. E se o problema for interno, pastor, é necessário tratar. Porque nós precisamos entender o seguinte: são duas pessoas diferentes, de duas realidades diferentes, que vêm de lares diferentes, com cabeças diferentes, educação diferente, com sentimentos diferentes, com propósitos diferentes, e decidem se unir. E se unindo, as diferenças, elas começam a criar um choque violento. Elas começam a dar problemas violentos no casamento.
Quando nós nos casamos, nós tivemos problemas sérios, em que tivemos que sentar e conversar sobre algumas coisas importantes que deveria ser colocado no seu devido lugar. Algumas coisas importantes que deveriam ser colocadas em ordem. Qual que é o grande problema de um relacionamento familiar? E aqui eu estou abrindo para pai, mãe e filhos. É que não se assentam e não conversam. Acham que por muitas vezes o tempo é curador. Não, Débora, deixa quieto. O tempo vai dar jeito no Isaac. Deixa quieto. O tempo vai tratar a vida da Esther. O tempo vai tratar o Alexandre. O tempo vai tratar a Débora. Deixa quieto. E às vezes o tempo não trata. Se você está perto do seu marido, da sua esposa aí, olhe no olho dele e fala: o tempo às vezes não trata. Não trata. E quando não trata, sabe o que se faz? Cria no coração uma brecha para ter eternamente uma amargura no coração. 20 anos depois, a pessoa vai falar assim: porque 20 anos atrás você fez isso. O marido vai falar assim: meu Deus, como é que você lembra disso? Porque foram brechas que não foram saradas e conversadas. Então dá um conselho familiar aqui nessa noite. Você senta com a sua família, você senta com os seus. Chama o Lucas para mim. Dá um pouquinho de volume aqui, aumenta um pouquinho. Você senta com os seus, você senta com a sua casa e discute isso, e resolve isso. É importante. Toda família, e eu não estou falando só porque nós temos pessoas que são separadas, que tem pessoas que são solteiras, tem pessoas que são filhas e que ainda não se casaram, e é importante você entender que todos precisam se assentar e conversar. Sabe algo que tem sido sabotado dos lares? A mesa. E a mesa tem sido um dos grandes motivos do roubo da alegria familiar. Porque muito tratar se trata sentado à mesa. Quando nós vamos sentar, quando nós vamos conversar, quando nós vamos nos alimentar, e aí tocamos em assuntos que só o momento da mesa é curador. Tratamos de assuntos que só naquele momento nós temos um único tempo para resolvermos. Entre pais e filhos, filhos e pais, e entre irmãos. A importância de um relacionamento sadio está vinculado a uma conversa franca, real e saudável, sem ultrapassar os limites de cada pessoa. Aí eu tenho liberdade com a minha esposa, porque é minha esposa e eu tenho liberdade com ela, mas eu não tenho com ela libertinagem, ou seja, o excesso de liberdade. Eu tenho liberdade, mas a libertinagem me coloca limite. Já viu aquele marido engraçado que a mulher passa e ele dá um tapa na cabeça dela? Primeiro que isso é chato. É chato. Não precisa nem ser casado. Se eu passar, der um tapa na minha cabeça, irmão, eu já olho caçando o primeiro cabo de vassoura que está perto de mim. Isso é chato. Ou quando vai passar, põe o pé na frente. Às vezes, nós ultrapassamos limites que não devem ser ultrapassados. Às vezes, você, pai, ultrapassa limites com seus filhos que não devem ser ultrapassados. O fato de eu ser pai não me dá o direito de eu achar que eu posso falar, fazer qualquer coisa da forma que eu acho que tem que ser feita. Não. Há uma forma correta de se tratar todas as coisas. E filhos, vocês também não têm o direito de ultrapassar os limites de papel entre filho e pai. Nem pai para com filho, nem filho para com pai. E assim uma família caminha debaixo da alegria e da tristeza. Bem, quando nós falamos sobre casamento, na verdade o casamento é a união de duas pessoas maduras, saudáveis e felizes, que decidem caminhar juntas. Pessoas saudáveis. Quando Bruno foi casar com a Mari,
O Bruno era realizado, feliz. Não precisava da Mari para ser feliz. A Mari nem se fala. O Bruno roubou um pouco da felicidade. A Mari feliz. E os dois na felicidade decidem se unir. Os dois na sua felicidade decidem se unir. E sendo os dois felizes, ele vai fazer ela feliz e ela vai fazer ele feliz, porque não está relacionado a casamento, é um estado. Não está relacionado a casamento, é um estado. Eu sou, e por ser, eu derramo na vida da minha esposa. Ela é, e por ser, ela derrama na minha vida. E estando os dois bens, vamos caminhar. Relacionamento, casamento, não é curador. Você precisa entender isso. Porque muitos jovens se casam achando, eu vou casar porque aí eu vou ser curado. Não, se cure primeiro. Busque Jesus, se ajoelhe, ore ao Senhor, jejue, faz aliança, faz jejum, busca o Senhor, dá 3 pulinhos, faz o que você quiser, irmão. Mas não entre no relacionamento quando você está machucado, ferido. Porque a única coisa que você vai fazer, você vai oferecer aquilo que você tem. Você está aqui nessa noite, amém, irmãos? Não vai embora, não. Lembre-se, eu não caso para ser feliz, mas eu caso para fazer o outro feliz. Compreendendo essa amplitude, é importantíssimo entendermos que um casamento ele precisa ter base, alicerce. Uma família precisa ter base. Uma família precisa ter alicerces para sobreviver. Muitos se casam e constituem a sua família e têm a sua família de qualquer jeito. E por querer buscar uma alegria superficial, eles afundam a sua vida e os seus numa busca de superficialidade para que um momento da vida qualquer eles achem alegria. Fica aquela alegria superficial. O casal entra no carro, não se fala, vai até a igreja, não se fala, chega na porta da igreja, não se fala, nem se olham, mas quando abrem a porta do carro, acontece o grande milagre da cura. Oi, amor, vamos, alegrei-me quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia, dá o bracinho. Entram, sentam, assistem culto, levantam a mão junto, quando o pastor pede para orar, oram abraçadinho, testa na testa, ai que maravilha, narizinho no narizinho, mas quando entram no carro, volta a mesma coisa adiante. Um olha para um lado, o outro olha para o outro, não se conversam, não se falam, chegam em casa, vira para um lado, vira para o outro, e passam meses, anos desse jeito, e todas as vezes são curados só quando chegam na porta da igreja. Mas precisamos entender que na alegria e na tristeza, ela vai muito além daquilo que as pessoas podem ver. Relacionamento familiar, ela não é somente instituída na frente de uma igreja, na frente de um povo. No relacionamento familiar, no relacionamento entre sogro, sogra, cunhados. Casamento, ele é, a profundidade do casamento está quando vocês estão a sós. Casamento se revela quando vocês se deitam à cama. Família se revela quando vocês estão debaixo do mesmo teto. E estando debaixo do mesmo teto, é naquele momento em que olho nenhum pode ver, a não ser o Senhor, que vocês se revelam como uma grande família. Nos momentos das lutas, dos ventos, nos momentos dos maiores problemas, a família se revela nesse momento de estar só. Nesse momento de estar só. Sem concorrência. Deixa o Decarli administrar a neta. Ela está feliz por estar na igreja. Decarli não é ela, não. Pode deixar ela. O problema são os adultos. Fica assim. Vocês olham para mim. Deixa o avô. Ó. Está animado, hein? Deixa o avô tratar da neta. E ela é animada mesmo, porque menininha para sorrir.
São esses momentos que se trata, irmão, família. Momento em que você está na sua casa. Momento em que ninguém mais pode ver. Em que vocês se assentam e conversam. Se põem as coisas a limpo. Trata as coisas conforme deve tratar. Dentro dos seus limites, conforme nós falamos. E isso é importantíssimo. E é tão interessante, por exemplo, lá em casa nós estamos passando por algumas fases familiares. E é gostoso, porque quando nós chegamos em São José dos Campos, a Esther tinha quantos anos? 3 anos e meio. Isaac tinha 5. Né? Então, assim, o que nós falávamos era ponto final. Tinha 5 anos, Esther tinha 3 anos. Então falávamos, era ponto final. Pronto, era isso, é isso. Vai ser desse jeito. Tá bom, pai, tá bom. Né? E aí você fala, corre para lá, ele corria para cá, corre para cá, corre para cá. Não faz isso. Maravilha, irmão. É o melhor momento para quem tem criança pequena, é esse. E aí nós começamos a perceber que nossos filhos, eles começam a crescer. E quando começam a crescer, eles começam a amadurecer. E aquilo que você fala já não é com tanta autoridade como você falava antes. Não, eu acho melhor vocês não fazerem isso. Por quê, pai? Sim, porque eu li. Você leu aonde? Não, porque aonde o senhor leu eu não sei, mas eu li em tal lugar sobre esse assunto. E aí você já começa a sair de um papel de estar na frente, de um papel para andar junto. De um papel para andar junto. E não há problema nenhum. Inclusive de trocar ideias. O que você acha? O que vocês acham sobre isso? Antes era só o que eu e a Débora achava. Agora, o que vocês acham de nós fazermos desse jeito? Agora, eu quero que você entenda, queridos pais, a maturidade em relação aos seus filhos. Porque senão você vai atribuir aos seus filhos uma responsabilidade que eles ainda não têm. Não têm. E eles expressando a opinião deles, eles vão querer que a opinião deles seja primordialmente obedecida. E aí depois você vai falar assim, fica quieto, não vai falar nada agora. Eu vou falar porque eu já falei, você obedeceu, você tem que fazer o que eu estou te mandando. Alguém já viu a chuva caindo de baixo para cima? Tem um outro ditado que eu não vou falar. Só da chuva de baixo para cima. Ia ter um poste, cachorro, mas nós precisamos aprender isso em nossas casas. Sabe por quê, queridos? Muitas casas perdem o conceito de alegria e tristeza porque perde o padrão do que é realmente felicidade, do que é realmente alegria. Bem, há um texto em que eu falei na semana passada e que eu falei que ela está escrito em três outros textos, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e eu quero novamente ler sobre esse texto. E que diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quando nós falamos na alegria e na tristeza, você precisa entender que isso também está relacionado à vida espiritual. A ideia de deixar e unir está ligado na minha vida espiritual. Eu deixo o pecado e me uno ao Senhor. E isso é um cotidiano em que nós devemos aprender. Primeiro, aprender a deixar. E segundo, aprender a nos unir. Às vezes somos tão carentes e tão egocêntricos que não queremos nos unir a nada e a ninguém. A ideia da alegria na tristeza é quando você entende o fato de deixar. Eu deixo para me unir. E unindo-me, eu vivo uma só carne, uma só diretriz, um só propósito, uma só meta, um só sonho, um só projeto. O dia que o Isaac for casar, ele vai deixar e vai unir, e vai viver o seu projeto. O dia que a Esther for casar, ela vai deixar, ela vai se unir e vai viver o seu projeto.
isso é o projeto de Deus para cada um de nós. Deixar, unir e viver uma só carne. E viver a vida conforme foi estabelecido dentro da palavra de Deus. Quando nós geramos isso em nossos corações, nós geramos uma satisfação, uma alegria de saber que estamos debaixo dos propósitos de Deus, que estamos debaixo do querer de Deus. E estar debaixo do querer de Deus traz em nós satisfação. Há um texto que diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, e eu vou ler só a parte B do versículo, que diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, mas há a última palavra que diz: tudo suporta, e esse é o amor. Na alegria e na tristeza está relacionado com... Está relacionado com tudo suporta. E ela se distraiu, não colocou. Com tudo suporta. Tudo suporta. Um lar amado, ele tudo suporta. Um lar debaixo das mãos de Deus, tudo suporta. Jovens sendo amados, amparados pelos seus pais, tudo suporta. Um casamento amado, tudo suporta. Uma pessoa, um pai separado, uma mãe separada, amado pelos seus filhos, ele consegue suportar, porque amor é derramado sobre ele. Tudo suporta. Você precisa entender isso. Todas as vezes que eu me relaciono com meus filhos, com a minha esposa e vice-versa, eles põem sobre mim, eles colocam sobre mim sustentação para eu continuar caminhando. Eles colocam em mim sustentação para eu continuar olhando para frente. Eles me sustentam para eu continuar olhando adiante. E esse amor relacionado ao amor de Deus, eu preciso entender que esse Deus continua nos sustentando e vivendo nele em todas as coisas. 3 coisas importantes para nós vivermos na alegria e na tristeza: confiança, comunhão e compreensão mútua. Confiança é a certeza que não haverá falha. Confiança é a certeza que não haverá falha. Quando você está dentro da sua família, e aí eu saio do âmbito casamento, mas eu entro no âmbito família, família se vive em confiança. É triste quando nós vamos conversar com alguns jovens, e alguns jovens falam assim: rapaz, você precisa conversar com seu pai ou com a sua mãe. Não tem como, porque eu não confio neles. Eu não confio na boca da minha mãe. Eu não confio que eu vou falar para o meu pai e ele vai querer me quebrar no meio. Não tem como, eu não confio. Quantas vezes nós já sentamos e falamos assim... Não, acho que não, com nossos filhos não. Mas a minha mãe falava para mim assim: se você falar a verdade, eu não te bato. Você já passou por isso? Já passou, Diego? Ela te bateu, não? Bateu? Você mereceu. Você está na igreja, você mereceu. Você mereceu. Parabéns, Jaqueline. Parabéns, viu? Estão todos aí sentados. Mas a minha mãe uma vez falou para mim: se você falar a verdade, meu filho, a verdade, nós já fizemos esse teste em casa, bem, não foi preciso, né? Sempre assim, com essa cara aí, sentado aí, cara de nada, sossegado, vendo o tempo passar. Se você falar a verdade, eu não te bato. E aí na sua cabeça fica como? E agora? Eu falo a verdade ou não falo? Se eu falar a verdade, ela vai me bater. Mas se eu não falar a verdade, ela também vai me bater. Então é melhor eu falar a verdade e arriscar. Diego se ferrou. É melhor. E eu lembro com minha mãe que eu sentei e falei: então eu vou falar a verdade. E contei para ela. E eu lembro que ela pegou o chinelo, porque a minha mãe, ela arrumou uma estratégia na época para me bater. Porque ela veio me bater e eu pulava, corria, e ela ficava assim: mãe, o que foi? Eu estou com problema no coração. Você me faz ficar agitada demais. Então, daquele dia em diante, eu vinha, pegava o chinelo, trazia para ela, dava uma havaiana na mão dela, arriava o short, fazia assim, ó,
E ela, são 5 chineladas. Plá! Irmão, era igual tiro. Batia, eu corria. Volta, meu filho, volta, falta só 4. Volta. Mas naquele dia que eu falei a verdade para ela, por mais que ela quisesse, ela estava impedida. Porque ela colocou uma carta em cima da mesa, chamada confiança. E você quer saber? Eu tenho 53 anos, ela tem 75 anos, e o que nós temos até hoje é confiança. Mandei mensagem para ela hoje, 5 horas da manhã. Porque no meu aniversário ela manda meia-noite. Mandei 5 horas da manhã para ela estava acordada. Falando, meu filho, estava orando e agradecendo a Deus pelo filho que eu tenho. Falei, mas hoje é o dia de eu agradecer pela mãe que eu tenho. E escrevi um textão para ela. Mas algo que não foi quebrado se chama confiança. E eu converso com ela como se estivesse conversando com qualquer outro jovem ou qualquer outra pessoa da mesma idade minha. Uma casa, para ela ser estabelecida, na alegria e na tristeza, é necessário ter confiança. É um dos pilares. Eu preciso confiar na minha esposa. Eu preciso confiar nos meus filhos. Eu preciso confiar na Esther, no Isaac. Eles precisam confiar em mim. É necessário. Porque se o amor tudo suporta, um dos sustentáculos disso é confiança. Sabe por que famílias se destroem? Porque acabou a confiança. Eu não acredito mais no que ele fala. Eu não acredito mais no que ela fala. Eu não acredito mais nem que ele é capaz de reverter esse quadro. E quando a confiança é sabotada em todas as áreas, o que acontece nos nossos corações é um embrutecimento. Por que muitos crentes enganados acham que não podem mais viver a vida cristã? Porque perderam a sua confiança no Senhor. Erroneamente. Porque em Deus não se perde a confiança. Você perdeu a confiança, e muitos perderam a confiança, porque ouviram palavras erradas a respeito de um Deus perfeito. Ouviram explicações errôneas de um Deus perfeito, que não erra, e digno de toda confiança, mas por ouvir palavras humanas a respeito de um Deus perfeito, denominaram essa imperfeição a esse Deus, e denominando isso, perdem a sua confiança a Ele. Famílias não conseguem ser na alegria e na tristeza, porque perdem a confiança. Não conseguem porque perdem na comunhão. Um dos grandes propósitos de família é estar junto. É estar junto. Quando Adão e Eva erraram, Adão não abandonou Eva e se escondeu em outro lugar. Adão estava junto com Eva, mesmo sabendo que estavam errados. A comunhão é estar junto. Comunhão é estamos fechados. Comunhão é saber que eu dependo e caminho junto e preciso daqueles que são meus. Eu preciso aprender a cada dia a ter comunhão com a minha casa, com meus filhos, com os meus familiares, com os meus parentes. Eu preciso aprender isso, porque essa comunhão é revelada na igreja e que é revelada no céu. Essa comunhão, presta atenção, é revelada na igreja e é revelada no céu. Muito crente não consegue ter comunhão com Deus porque não consegue expressar esse relacionamento dentro da sua casa. E não expressando isso na sua casa, não consegue expressar a Deus. Sabe filho que tem frustração com o pai? Sabe filho que foi magoado pelo pai? Não consegue olhar em Deus um pai perfeito.
Porque o pai terreno deixou furo, o pai terreno magoou, o pai terreno chateou, o pai terreno se separou da sua mãe e foi embora, deixou a casa em crise, todo mundo passando necessidade e ele foi embora. Quando essa pessoa encontra-se com Deus e ouve uma palavra que Deus é o nosso pai, ele não consegue se relacionar, porque quando ele olha para o papel de pai, ele não consegue jogar isso em relação ao seu Deus. E é algo que precisa de cura no coração das pessoas. E é altamente compreensível, precisa de cura. E permitir que seja curado. E a comunhão é a mesma coisa. O que nos mantém igreja é comunhão. O que nos mantém cristão é comunhão. O que nos mantém juntos é estarmos sentados à mesa. E ali praticando a comunhão. Então, deixa eu te dar um conselho para ir para o último ponto e encerrar. Muitas vezes da comunhão, ela é extraída quando nós... Há uma canção, e o Bruno uma vez pregou aqui só sobre mesa, falando sobre mesa, e cantou uma canção do Baruch, se eu não me engano. Muitas coisas são tratadas quando nós nos assentamos. Pai, mãe, filhos, em volta de uma mesa. Sabe qual que é o grande problema? É que nós achamos que o jogo de futebol é mais importante do que a mulher e os filhos. E aí eu pego o meu prato e vou sentar na frente da televisão. É quando eu acho que a série é mais importante do que a minha família. É quando eu acho que o jogo é mais importante do que o meu casamento. E quando eu começo a achar isso, eu começo a trocar os valores. E trocando os valores, eu tiro o que é importante do ponto de importância e coloco o que é insignificante no ponto de importância. É catástrofe, é caos, é declínio, é destruição. Quando eu começo a pegar... No momento em que, bem, vem almoçar. E aí eu vejo o Fluminense ganhando de 2-0. Nem sei quanto é que foi o jogo hoje. Não precisa ver não, senão vai me atrapalhar a mensagem. E aí eu pego, falo assim, não, vai almoçando aí, que eu já estou chegando. Eu sei que isso não acontece com a sua família, nem dentro dessa igreja. Mas em nome de Jesus, não deixe isso acontecer não. Não há momento mais especial do que quando você se assenta em família. Não há momento mais especial quando você se assenta em família. E mesmo que essa família hoje seja só eu e minha esposa, se os meus filhos já forem, ou seja, você e seus netos, seja você e a sua filha, seu filho, ou seja, só você e o seu Deus. E o seu Deus não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem ninguém, só sou eu. O que eu faço? Você e o seu Deus. Não é aquele momento que se come pelo nariz. É aquele momento que se para, se alimenta e se agradece. E último, nós encerramos compreensão mútua. Compreensão mútua é legal. A Débora veio de uma família de 6 irmãos, filha de uma mulher chamada Francisca, que criou os 7 filhos sozinha. É o costume dela. Tem os hábitos dela. Lá, as mulheres falam, os homens ouvem. Porque as mulheres são os pontos mais fortes da casa. E eu ainda falo que as mulheres vão conquistar o mundo. Isso é triste. Porque a cada dia que passa, elas estão melhores. E é uma dura realidade.
elas estão fazendo as coisas melhores. E os machos de plantão, aí vai falar, ô, espera aí, filha, nós vamos junto aqui, que é isso? É junto, aqui, ó, vamos, esquerda, isso, vamos junto. Não, o que os homens fazem? Vai bem, eu te apoio na sua decisão, vai. Não para nem assim, para assim. Espera aí, né, irmão? Espera aí, me ajuda aí. Eu te apoio na sua decisão. Eu apoio em todas as decisões que a minha esposa toma, mas eu estou junto com ela. Ela me apoia em todas as decisões que eu tomo, mas ela está junto comigo, porque se ela não vier comigo, eu não vou. Eu não vou. Não, você vem junto. Não é atrás, não é na frente, não é em cima, nem embaixo, é junto. É carne da minha carne, é osso do meu osso, aleluia! É junto. É compreensão mútua. Então, queridos homens que estão aqui dentro nessa noite, por favor, em nome de Jesus, não exponha a sua esposa ou a mulher a um papel que não foi feito a ela. Não foi feito a ela. E todas as vezes que você expõe ela, você a machuca e dá um passo atrás para ser um dedo acusador sobre a vida dela. Mas na verdade o errado é você. Porque o homem tem dessas. Ele dá um passo atrás, ele deixa a mulher ir e ele atrás fala, tá vendo aí, ó? Essa mulher, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Já ouvi isso. Tá vendo aí, ó? Olha que mulher voluntariosa. Olha que mulher. É porque essa mulher está sentindo falta de um homem em casa. E não estou falando de um homem no órgão genital. Homem na sua atitude, no seu caráter, na sua firmeza, no seu coração, no seu apoio. E não se silenciar. E a mulher atropela por cima dele. Eu, sinceramente, talvez se a minha nora estivesse ouvindo isso, ela ficaria chateada. Mas eu tenho medo. Eu tenho preocupação. Porque hoje o que tem de mulheres doentes, porque estão assumindo o que não é para assumir, não está fácil. E homens doentes, porque não estão fazendo o que tem que ser feito. E não fazendo, permitem que os seus lares possam ser destruídos. Pastor, eu não gostei dessa mensagem, não. Eu não gostei, não. Eu achei que alegria e tristeza ia falar de futebol e dinheiro na conta, saúde para dar e vender. Alegria e tristeza está relacionado a relacionamento, a funções, a papel, a cada um assumir o seu. Eu não vejo outro versículo na Bíblia em que me dão a ideia de eu trabalho, eu dou a vida, eu me esforço e a minha esposa administra. Se você lê a Bíblia, a conotação da palavra é exatamente essa. Eu dou a vida, eu me esforço, a obrigação é minha, eu sou o homem da casa, a minha mulher administra. É isso que a Bíblia nos ensina. Que a mulher sábia, ela edifica, ela administra, ela cuida. Ela está lá, ela apoia, ela incentiva. Ela é a coroação no final do dia para o seu marido. É exatamente isso que a palavra do Senhor diz. Mas que o homem, ele trabalha, ele levanta cedo, ele vai, ele trabalha, ele se vira nos 10, se vira nos 30, ele dá o jeito dele, ele ora ao Senhor, ele faz jejum, levanta na madrugada, ele põe a sua família em casa. Por quê? Porque não é a opção perder o seu lar.
Eu vou repetir, queridos homens que estão nessa noite aqui. Perder a sua família não é opção para casamento nenhum. Posso ouvir glória a Deus? Não é opção. Eu perder o meu casamento com a minha esposa não é opção. Não. Isso tem que ser riscado do nosso vocabulário, Débora. Separação. Eu sei que tem irmãos que já passaram por isso aqui dentro. E está tudo bem. Mas não pode ser opção para homens e mulheres de Deus. Porque às vezes se casou com um homem que não é de Deus. E o homem não quer. E quando um não quer, não tem jeito. Mas eu estou falando com uma congregação cristã. Homens e mulheres voltados ao Senhor. E separação não pode ser opção. Quando eu tenho na minha consciência, quando eu tenho na minha mente e no meu coração, que eu preciso investir tudo para que o meu casamento caminhe. Compreensão mútua. E eu vou terminar agora. Não é concordância com o que o outro faz de errado. Eu compreender é uma coisa, eu concordar e andar no erro dela é outro. Você entendeu isso, irmãos? Compreensão mútua, eu entendo, eu falhei. Quantas vezes eu já falhei? Vixe! E normalmente quem falha é o homem. Quantas vezes eu falhei? Quantas vezes eu tive que voltar atrás? Ou quantas vezes ela falhou e teve que voltar atrás? Mas não ser conivente. Não ser conivente. Não, bem, peraí. Errou, vamos acertar isso aí. Mas entrar no estágio de ser conivente, isso não é de Deus. Deus, Ele só tem obrigação e envolvimento com a sua palavra e com a sua verdade. Nós precisamos entender isso. Na alegria e na tristeza, é eu saber que em todos os momentos eu tenho um compromisso. E tendo esse compromisso, firmado no Senhor, eu firmo o meu coração diante de Deus. Antes de orar para encerrar, eu só quero abrir um parêntese. Porque talvez fique meio mal explicado para casamentos de homens e mulheres que o marido é cristão e a mulher não é. Ou vice-versa. A mulher é cristã e o marido não é. Como que eu faço, pastor? Como que eu faço? Meu marido não é cristão e eu sou cristão. Ou vice-versa. Como que eu faço? Primeiro, não deveria ter feito. Não deveria ter feito. Casamento não é brincadeira. Casamento tem que ser avaliado, estudado e ter pego com afinco, com vontade. É pegar no dente. Se você pegar os casamentos mais antigos aqui dentro, eu acho. Quem tem mais de 28 anos de casado aí? Irmão Zezinho. Só sua filha já tem 28. 30 aí? 38? Mas o senhor casou com 12 anos? 39. Quem tem mais? Não tem, né? Então está aqui, irmão Zezinho, depois eu acho que sou eu e Débora. Alguém tem mais de 28 aí? Quantos anos tem de casamento? 31. Está tudo ali. Só o irmão Zezinho e a irmã Cidinha que deu uma disparada, mas não é fácil. Tem que ter muita vontade, né? Principalmente para ela. Irmão Zezinho está viajando, mas tem que ter muita vontade, não tem, irmã? Se não tiver vontade, o certo é não fazer. Segunda coisa a se fazer não é separar, é orar. Põe o seu joelho no chão. Já gastou tempo em oração? Pelo seu marido, pela sua esposa? Já gastou tempo investindo nesse casamento? Porque o negócio hoje está tão fácil. Pastor, vamos separar logo. Vou separar logo porque... Não. Vai orar primeiro, vai orar.
Fez a lambança, vai orar, ora. Mais um pouco. Jejua, ora. E aí precisamos começar a entender e criar uma santa expectativa daquilo que Deus pode fazer. E terceiro e último, você não é melhor que ninguém por ser cristão. Você só tem mais responsabilidade. Um dos maiores problemas, eu sou cristão, a Débora não é, eu me sinto melhor que a Débora, porque eu sou cristã e você não é, sua mundana. Eu me sinto melhor. E por me sentir melhor, eu avacalho quem não é. Não é esse o conceito. É o conceito de amar, de compreender e de caminhar juntos. Vamos ficar de pé. Não falte GCN. Quando vai começar o GCN na casa do Andrezinho e da Mila, hein? Agora? Desse jeito assim? Sem falar nada? Chama o irmão Sérgio para mim ali, por gentileza, Ângelo. Irmão Sérgio, querido, você tinha me comunicar. Quando vai começar o GCN na casa do Andrezinho e da Mila? Então vem cá, Andrezinho e Mila, por favor. O Rogério e Thalita, irmão Sérgio, André e Diana, vocês dois. Sobe aqui, Bruno e Mari. Quando vai ser? Terça-feira, irmão Sérgio, falaram que precisou ir lá. Viu? Resolvido. Deixa eu te falar uma coisa, 31 de março, é o que estou falando? Primavera. Quem sabe onde fica lá o Primavera? Aquele condomínio fechado de apartamentinhos. Lá na casa da Mila e do Andrezinho, porque a casa é primeiro dela, depois sua, vai começar um GCN. Eu quero convidar vocês a vocês participarem. Sabe por quê? O GCN é a oportunidade que vocês têm de se assentar com esses irmãos e de tirar dúvida. É a oportunidade que vocês têm de, não sei, vocês vão perguntar. E eles também não são obrigados a saber. E eles vão perguntar também. E aí a igreja vai sendo amadurecida. Então o GCN é uma grande oportunidade que nós temos de crescer, de aprender. Então quem mora, eu sei que tem Luiz e Natália, Luiz e Camila. Tem mais algum Luiz lá dentro? Mas quem mora lá dentro? Andrezinho e Mila e mais gente lá. E mais 10 milhões. Que lá mora gente demais. Então eu queria que vocês participassem. Bosque, não, Satélite, né? Satélite. Condomínio Interlagos. Jardim Oriente e Primavera, Bosque. E eu queria que você procurasse uma perto de você. Andrezinho e Mila, por gentileza, ajoelham aqui. Nós vamos orar. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Eu coloquei um óleo em algum lugar que eu não sei aonde. Por favor. Abra. Unja eles. Eu queria que você estendesse a mão sobre eles. Unja eles, Senhor. Eu vou orar. Vamos orar, queridos? Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, a nossa alegria é que mais um lar é aberto para começar, ó Deus, um GCN. Um ponto de crescimento, de apoio, de aprendizado, de comunhão. Um ponto, ó Deus, onde a Tua palavra será tratada, trará cura e renovo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, ó Deus, eu coloco a Mila e o Andrezinho nas Tuas mãos. E peço que a casa deles, ó Deus, seja uma casa de paz. Seja uma casa, ó Deus, aonde possa receber pessoas e pessoas serem curadas e transformadas através das palavras tratadas ali. Deus,
nós os abençoamos. Assim como abençoamos o Rogério, a Thalita, a Di, o André, o Bruno, a Mari, o irmão Sérgio, que está na frente desse ministério. Nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor e pedimos que as mais ricas bênçãos venham se repousar sobre cada casa. A igreja tem a oportunidade, ó Deus, de estar participando de lares e crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, aprendendo sobre a doutrina dos apóstolos, aprendendo sobre o Evangelho de Cristo Jesus, aprendendo sobre maturidade cristã. Pai, nós colocamos diante do Senhor esses lares e os abençoamos, o Andrezinho e a Mila, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, queridos? Pai, abençoe também a tua igreja, leva-nos para nossas casas, que essa palavra possa causar um movimento de transformação em nossos corações e que possamos ter em nossa mente uma real consciência que não estamos nessa terra para vivermos brincando, mas vivermos o que o Evangelho do Senhor nos ensina. Deus, eu quero pedir que nesse lugar tenham famílias curadas, saradas, que feridas que foram abertas por palavras, por gestos, ações, sejam curadas em nome de Jesus Cristo. Mas que homens e mulheres vivam o Evangelho de Cristo Jesus, sabendo que há alegria no Senhor e que a alegria do Senhor, ela nos fortalece. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Vai na paz do Senhor.